Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. Bem pessoal, hoje mais um vídeo de top. Desculpa aí por estar ajeitando a câmera, é que eu percebi que o ângulo ia ficar melhor assim. Hoje mais um vídeo de top primavera, perfumes contra tipos. E a roupa não tem muito a ver com a estação do ano, né meu povo? Mas é para vocês verem aqui, né, como a época primaveril, aqui onde eu resido atualmente, é mais fria, né? Mais se assemelha à época outonal do que qualquer outra estação, né? É muito interessante isso, é muito peculiar, em que pese o verão aqui tenha dias de muito calor. Mas, tecidos esses comentários iniciais, queria pedir para vocês o de sempre. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e, claro, hypar, se aparecer essa opção, esse vídeo. E também não deixem de se inscrever no canal, assim como procurem assistir o vídeo todo para que a gente continue alcançando aí as métricas do YouTube, principalmente a métrica das 4.000 horas de monetização, que quando isso acontecer, eu pretendo trazer para vocês uma surpresa, né, que será de fato uma compra boa aí de perfumes, principalmente dos famosos, né, e pedidos perfumes árabes, né, meu povo? Então, ajuda a gente a chegar nessas 4.000 horas, que como recompensa, vamos dizer assim, irei trazer aqui para o canal uma compra aí de perfumes árabes para a gente conversar sobre esses carinhas. Mas sem mais delongas, até para que o vídeo não fique muito longo, né? Hoje iremos para um top 10 perfumes contra tipos. Meu povo, como eu expliquei inclusive nos vídeos anteriores, e esse vídeo certamente irá ao ar após o dia 11 de setembro, né, que é quando eu vou fazer a minha cirurgia no joelho. Então, né, hoje eu queria conversar com vocês sobre perfumes contra tipos, e nesse hall, nessa prateleira, eu já insiro não apenas contratipos convencionais, como por exemplo de marcas clássicas, como Paris-Élysée, La Rive, mas também os contratipos de cópias, que a meu ver estão sim, né, nesse mesmo patamar de qualidade, se não em qualidade até mesmo superior. Eu confesso a vocês, né, e isso não é puxando sardinha, não é por nada relacionado a qualquer tipo de parceria ou amizade, né, que eu tenho realmente com o Washington, mas não tem nada a ver com isso. Não estou puxando sardinha, não estou fazendo jabá, pessoal. Estou realmente falando a verdade, que inclusive foi a percepção da minha esposa, né? Ao começar a utilizar os perfumes contra tipos de cópias, né, ela sentiu por ela mesma, por si mesma, eu nunca tinha falado isso antes no canal, né? Vim destacar isso após essa afirmação dela, né, que os perfumes de cópias são muito mais naturais, né, do que os perfumes das marcas de contratipo convencional, como Paris-Élysée e como La Rive. Isso foi ela que chegou para mim e disse: olha, amor, achei o seguinte, os perfumes de cópias têm muito mais naturalidade do que os perfumes da La Rive, da Paris-Élysée, da Cuba, da New Brand, né, que eu já tive, da Ciclo, que eu já tive a oportunidade de usar. Ou seja, do que os outros contratipos que eu usei. Com cópias, parece realmente que eu estou usando um perfume de marca, como Natura, o Boticário, ou mesmo marca importada, né, como Paco Rabanne, Carolina Herrera. Então, né, a partir dali, eu tive um insight, né, a confirmação, né, de que era aquilo que eu pensava também. Porque eu sempre pensei isso de cópias, mas eu não tinha externado isso, porque eu queria justamente que alguém de fora tivesse, né, ou pelo menos me apresentasse também essa percepção. E aí minha esposa confirmou isso. E hoje, com muita graça, trago a vocês aqui nesse top 10 perfumes contra tipos, tanto perfumes de marcas como Paris-Élysée, né, como La Rive, como Montani, também os perfumes de cópias. Vão ter muitas menções aqui, pessoal, de perfumes, eu não direi nem menções honrosas, mas de perfumes que podem ser substitutos um dos outros, né? Por isso vai ficar um top um pouquinho maior do que um top 10. Mas eu não vou me alongar muito, porque eu ainda estou em crise alérgica, e se eu falar demais, acabo começando a tossir, então vamos aproveitar aqui o barco. Por dizer, né? Enfim. Bom, meu povo, eu queria começar com vocês, né, já com um perfume aqui de Montani, um dos últimos perfumes que nós conversamos aqui no canal, inclusive, né? Montani Good Voice Luxe. Montani tem mania de botar esse Luxe, né, nos nomes. E olha só a apresentação desse cara, pessoal. Uma caixinha com papelão bem grosso, né? Ele vem nesse bercinho aqui, né? Segura muito bem. E o frasco, né, meu povo? Vamos lá, né, pessoal? Agora, falando com vocês ao vivo, aqui no canal, perfumes que cabem no seu bolso. Top 10 perfumes de primavera. Good Voice Luxe, pessoal, é um baluarte da elegância. Pessoal, esse perfume conversa muito com Ferrari Black. Até porque ele é inspirado em Hugo Boss Bottle Intense.
E como todo mundo sabe, Ferrari Black é um perfume que foi totalmente inspirado na cara lisa, é praticamente um contratipo de Hugo Boss tradicional, com alguma nuancezinha a mais, né? Com uma canela um pouquinho mais evidente, né? Ferrari Black, e com uma maçã um pouquinho mais evidente também do que lá no Hugo Boss Bottle, porque senão de fato ele seria um perfume contratipo, né? Do Bottle, o clássico perfume da Hugo Boss. Mas aqui, né? Em Hugo Boss Bottle Intense, esse carinha, o próprio Bottle, já tem mais proeminente as notas de maçã e canela, o que faz desse cara se tornar ainda mais próximo, né? Ser ainda mais próximo do Ferrari Black, principalmente Ferrari Black clássico, meu povo. Aquele Ferrari Black do tempo que o Ferrari Black realmente fixava, do tempo realmente que o Ferrari Black projetava. Isso lá no início dos anos 2000, né? Antes mesmo de 2010, por exemplo. Ferrari Black era um perfumaço, meu povo. Eu tinha amigos que usavam Ferrari Black para ir para festa, pra vocês terem uma ideia, né? Usavam como assinatura, inclusive, para ir para festa. E era sempre um perfume muito elogiado. Isso ele continua sendo. Ferrari Black continua sendo um campeão de elogios e agrada muito ao público feminino. Uma pena que ele foi muito castrado. E aqui, né, em Good Voice Luxe da Montane, vocês têm a oportunidade de conhecer um perfume que, apesar de não ser o contratipo do Ferrari Black, ele é contratipo do Hugo Boss Bottle Intense, tem muito daquele DNA do Ferrari Black tradicional. Antes dele se tornar o Ferrari, Scuderia Ferrari Black, né? Que é a versão atual dele, que tá bem diluída, né? Tem uma sombra do que foi aquele perfume. Se vocês querem um perfume que remonte ao Ferrari Black em sua edição original, é Good Voice Luxe, ou mesmo algum perfume que seja contratipo também do Hugo Boss Bottle Intense, né? Já que o Hugo Boss Bottle Intense foi descontinuado, então a gente não acha mais esse cara, somente contratipos como o Good Voice Luxe da Montane. Fica a dica, meu povo, eu sei que é um pouquinho difícil de achar esse cara, né? O Good Voice Luxe. Porém, quando acharem, podem dar a oportunidade para esse cara, principalmente se vocês curtirem perfumes como o Hugo Boss Bottle Intense ou o próprio Ferrari Black. Tem vídeo de resenha completa desse carinha aí no canal, quem quiser conhecer mais. E também, caso vocês queiram que eu fale um pouco mais, atualize, né, vamos dizer assim, as resenhas de algum desses carinhas que nós vamos conversar hoje, né, vocês me pedem aí no canal. Se porventura algum deles não tiver resenha, né, eu irei me apressar em fazê-la. Então, falado de Montane Good Voice, esse microfone belíssimo e perfume agradabilíssimo, passemos a um perfume de cópias, pra gente fazendo paralelo. Na verdade, dois perfumes de cópias. Vou trazer aqui pra vocês, pessoal, Creed Aventus e Racivar de Nishane. Tá certo, meu povo? São perfumes que podem ter uma proposta um pouco mais outonal. Não tanto assim Creed Aventus, porque nessa versão de cópias, né, o Aventus aqui que eu tenho de cópias é aquele Aventus mais frutado, dos lotes mais recentes, né? Que eu gosto de chamar de lotes L'Oréal, já que é o lote, né, pós a comercialização, né, da Creed pela L'Oréal, pós compra, né, na verdade, da Creed pela L'Oréal. E aquele lote mais frutado, com aquele abacaxi mais evidente, aquele perfume, né, bem mais confortável, fácil de usar, né, que cabe em qualquer situação, cabe mesmo até em dias quentes. Só não recomendo para você usar embaixo do sol, que aí realmente ele tem um certo do sol, apesar de ser ali bem baixo, né? Que pode, né, incomodar, principalmente também porque tem aquela nota de incenso, né? Aquela nota de fumaça, pode vir a incomodar num calor intenso. Porém, cabe em 1001 situações. E aí, para quem quer algo mais fácil, ou para quem quer um desafio maior, né? Melhor dizendo, eu sugiro, né, Racivar de Nishane, aqui contratipo também de cópias. E por que que eu deixo o Racivar como uma segunda opção, pessoal? Porque aqui, né, realmente, para você usar num dia de primavera que esteja quente, não vai rolar. A não ser que você trabalhe, né, queira utilizá-lo como assinatura e trabalhe em um ambiente com clima controlado. Ali de pelo menos, né, 25, né, 20, 22, 23 graus. Né, porque aqui sim, é a fumaça e o musgo em matéria de perfume. Tem muita nuance. É como se você duplicasse a fumaça presente no Aventus e triplicasse a nuance musgosa, né, do musgo de carvalho presentes também no Aventus. É de fato como se Racivar fosse o pai do Creed Aventus, em que pese seja um perfume mais atual, mais recente que o próprio King, né, o Rei Aventus. Eu gosto muito de Racivar. Inclusive, meu povo, por incrível que pareça, ele é um dos perfumes, né, Racivar da Casa Cópias,
é um dos perfumes mais elogiados, né, da Cópias pra mim. Eu acho que ele conversa muito com o meu estilo atual, principalmente quando eu tô, até mesmo sem estar de terno e gravata, mas com uma roupa, né, um pouco mais casual. Pode até ser uma camisa polo, tipo essa que eu tô usando hoje, com uma calça, né, de alfaiataria, um loafer. Ele conversa muito com esse estilo, né? Inclusive eu utilizei, né, em um aniversário que eu fui, e foi muito elogiado, pessoal. Muita gente perguntando que perfume era e coisa e tal. E aí, né, lógico que eu dizia, olha, aqui é um contratipo do Racivar. Inclusive custa bem barato. Afinal de contas, a gente sabe que Cópias é uma campeã em custo-benefício. Nessas horas, a gente fica lá entre a cruz e a espada, né? Quando alguém elogia um perfume nosso, que remete a um perfume caro, principalmente quando a gente tá falando de contratipo, a gente sempre fica entre a cruz e a espada de dizer, eita, eu tô usando o original. Mas no meu caso, eu já deixei um pouco essa vaidade de lado, sabe, meu povo? Eu hoje tô naquela vertente de gostar e de dizer que eu paguei pouco. Eu sinto orgulho de dizer, rapaz, eu paguei barato. Isso aqui foi quase de graça, meu amigo. E tu tá gostando? Pois, macho, se tu souber que eu paguei, né, 120 reais em 4 perfumes dessa marca de 60 ml, com frete grátis, pra qualquer lugar do Brasil, macho, tu cai do cavalo. Porque se tu tá gostando desse cara, meu amigo, imagina tu imaginar que eu paguei algo em torno de, sei lá, 30 reais num perfume como esse, 60 ml, que fixa e projeta muito, né? Pelo menos aí, na minha pele, e aí que se destaque isso, e minha pele é muito boa, né, pra fixação de perfume, até porque é uma pele relativamente oleosa, esse cara fixa fácil umas 8 horas e projeta de um modo até alto, né, durante 1 hora, vindo aquela projeção moderada, né, que fica aquela hora perfumada em torno de você, de cerca de 1 metro, né, a partir da 2ª hora, e assim esse cara fica por umas 3, 4 horas, viu, meu povo? É aquilo, não precisa ninguém estar encostado, colado em você para sentir, não. A pessoa assim a meio metro, sente esse cara com facilidade, pelo menos na minha pele, por mais ou menos umas 3, 4 horas. E no começo, na primeira hora, até mesmo 2 metros de distância, sente esse carinho. Agora, meu povo, como qualquer perfume contratipo que a gente tá conversando aqui nesse vídeo, não é para dar 2, 3 borrifadas, 4, 5 borrifadas, é para dar 15, né? 15, 20, né? Por exemplo, um perfume como o Racivar, eu dou entre 10 e 15, porque ele é mais intenso, ele é mais forte. Mas um perfume, ó, o próprio reflexo disso é a quantidade, né? Um perfume como o Creed Aventus aqui de Cópias, que é na edição mais frutada, né? Eu dou 20 ou mais, né? Fora que eu gosto de fazer o layering desse cara, principalmente desse com o essencial sentido. Fica muito bacana. Então, né, meu povo, vamos adiante, porque senão a gente não termina, né? Mais um perfume aqui convencional, né, vamos dizer assim. E aí depois eu vou começar a falar mais de Cópias, porque eu acabei trazendo um pouquinho mais de Cópias, até para que vocês conheçam mais a marca, né? E se quiserem, lógico, adquiram, aproveitando essas promoções. Porque Cópias, naturalmente, né, esse frasquinho aqui de 60 ml, ele custa 50 reais com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Mas dá as loucas no Washington, e aí ele faz 4 frasquinhos desse, né, por 120, com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. E aí é quando eu digo, abracem a causa, que vale muito a pena, né? E fixam bem, viu, povo? Não tem nenhum aqui que fixa menos, pelo menos na minha pele, não tem nenhum aqui que vai fixar menos do que 5, 6 horas, né? E passando adiante, vamos falar aqui de Allure Home Sport, na sua edição barata, né, de La Rive. Meu povo, o que falar desse cara, que eu conheço há tão pouco tempo e já considero pacas, né, como diria no Orkut. Pessoal, aqui, de fato, é um dos perfumes que muito se assemelha ao Allure. Quem disser o contrário tá mentindo, né, tá querendo chamar atenção, né, tá querendo causar, enfim. Esse cara se assemelha muito, pessoal, muito mesmo, a Allure Home Sport, custando 1/10 do seu preço, né? Afinal de contas, esse carinha aqui, como é uma edição de teste, inclusive tem aqui atrás dizendo isso, não sei se vai focar, ele veio sem tampa, pra mim, né, que peça tenha vindo na caixinha, o normal é vir sem a caixa também, ele veio sem a tampa, mas custou 50 reais lá na Shopee, meu povo. E é um perfume muito confortável, bem aberto, bem clean, tem uma nuance adocicada aqui, né, não é um perfume doce, né, até borrifar aqui, ó, pra recordar com vocês, tem uma nuance adocicada que vem muito dessa toranja, mas também tem uma nuance meio que metalizada desse cara, vinda justamente do aldeído, não chega a ser um metalizado como o do Platinum Egoist, que inclusive tá aqui nessa lista, vocês vão ver mais adiante, mas tem aquela nuance aldeídica, né, e que dá um contorno meio que aquático. Aqui o aldeído se comporta como uma nuance meio aquática dentro do Allure Home Sport. Perfume muito agradável, uma assinatura, né, para qualquer estação do ano, mas que cai muito bem na primavera. Por quê? Porque esse cara no sol quente ele pode desandar por conta dessa fava tonka presente aqui
né, no Allure Home Sport, que em que pese seja uma nota de fundo, ela já aparece desde o começo e está muito bem replicado, né, Allure Home Sport aqui em Absolute Sport de La Rive. Passemos adiante, né, afinal de contas, temos 10 perfumes para conversar e eu já tenho que eliminar aqui, né, os que eu já falei, porque senão eu me confundo. Vamos falar, então, né, continuando na Chanel, né, meu povo, vamos falar aqui de Platinum Egoist, que inclusive é meu perfume do dia. Cara, uma das coisas fascinantes em nós fazermos os nossos perfumes, ou nós termos a oportunidade de comprar perfume barato, é isso. É você poder usar um perfume, por exemplo, como Platinum Egoist, em que peça seja um contratipo dele, mas que como custou algo em torno de R$30, ou que seja 50, né, você não tem pena de usar, né? Você usa em qualquer ocasião, porque tem outros contratipos do Platinum Egoist por aí, claro, mas custando 150, 180, R$200 nas casas de contratipos convencionais. E aí dá um pouquinho de pena de usar. Eu pelo menos tenho, né? Não usaria como eu estou usando hoje, por exemplo. Eu fui ali, resolvi uma coisinha rápida na rua, olhei pro Platinum Egoist e disse, rapaz, hoje é ele. E usei. Cara, fascinante. Agora aqui tem que gostar de perfume adstringente. Tem que gostar de perfume barbershop. Tem que curtir perfumaria clássica. Eu não digo a vocês que ele é um vintage, mas ele é um perfume que está inserido ali naquela categoria, né? Não chega a ser um powerhouse, extremamente amadeirado, não. Mas é aquele zero açúcar, com um cítrico muito afiado, e que em razão das notas aqui, né? De sálvia, de, se eu não me engano, ele também tem gálbano, e a própria nuance aldeídica aqui presente, fazem desse cara ter uma nuance cítrica cortante, né? Um limão extremamente azedo, extremamente amargo, somado a um certo cheiro de metal. Aqui você sente, meu povo, como cheiro de ferrugem. Vou dar até uma borrifada dele, ó. Cara, é impressionante como o aldeído aqui é trabalhado diferente do aldeído trabalhado lá no Allure Home Sport. Aqui, de fato, a gente sente o cheiro do metal, meu povo. Então, se você não curte uma pegada dessa, por exemplo, você não curte cheiro metalizado, detesta cheiro de ferrugem, não comprem nunca, né, Platinum Egoist ou qualquer um de seus contratipos. Principalmente esse daqui de cópias, que eu acredito que foi inspirado numa versão clássica, porque eu já ouvi falar que os lotes atuais de Platinum Egoist não tem mais essa nuance assim tão acentuada do metal, né? Não vão nos contratipos dele, principalmente nesse caso de cópias, que é um clássico inspirado na versão original, que é ótimo. Eu mesmo curto demais, conversa muito com minha personalidade, é um perfume elegante, é um perfume sóbrio, um perfume realmente que tem caras de meia estação, seja outono, seja primavera, principalmente quando o dia está um pouquinho mais frio, porque ele realmente é um perfume um pouco pesado para dias de calor tórrido, né? E aí fica a dica com Platinum Egoist. Mas para quem não curte tanto assim o Platinum Egoist, é menção honrosa, né? Vem Solo de Loewe Cedro. Inclusive, quando eu cheguei em casa, depois desse compromisso que eu tive que resolver na rua, né? Eu acabei dando umas 2 borrifadas, 3, né? De cedro, né? Da casa Loewe. E como esses dois perfumes conversam entre si, pessoal, é fascinante. Foi a primeira vez que eu fiz sem querer esse layering. Porque aqui, em Platinum Egoist, tem muito cedro também. A madeira protagonista em Platinum Egoist é justamente o cedro. E aqui, Solo de Loewe Cedro, nem precisa dizer, né? Que é um perfume baseado, norteado em cedro. Que é uma nota fascinante. Aqui no Solo de Loewe, pessoal, é um cedro um pouco mais calmo, um pouco mais polido, um tanto quanto cremoso até. Se eu não me engano, tem sândalo nesse cara também, né? Acho que tem a resenha dele completa no canal, assim como também tem a resenha de Platinum Egoist. Qualquer perfume que a gente vai conversar aqui, eu acredito que tem resenha completa. Se não tiver, vocês me pedem e eu gravo. E, cara, ele é um perfume muito confortável, né? Esse aqui cabe no verão também, né? Até mesmo em dias quentes, cabe embaixo do sol. Por quê? Porque essa nuance do cedro, extremamente clean, trabalhado nesse cara, dá muito conforto. É uma sensação realmente de conforto. Que a gente sente em perfumes como Aqua de Jó, não que ele se pareça, mas a gente sente em perfumes assim. E ele combina demais, né? Em forma de layering com o Platinum Egoist. Ele tira um pouco da adstringência, né? É como se ele trouxesse um pouco de cremosidade, aquele limão adstringente, aquele limão metalizado do Platinum Egoist. Muito boa, né? Fica como menção honrosa. Ainda mais se você quer um perfume com Platinum Egoist, mas que seja mais fácil, que seja mais polido, que seja menos adstringente, Loewe Cedro pode ser para você. E aí, né? Vamos lá para mais um, né? Aqui de Paris Élysée. Queria conversar com vocês sobre Wood Mambo. Pois é, meu povo, Wood Mambo, vocês sabem, né? Foi uma das últimas aquisições aqui do canal, né? Já nessa apresentação nova da Paris Élysée. Ainda tá bastante cheio. E eu tenho que confessar a vocês, meu povo, que eu tô sentindo uma certa dificuldade em usar esse cara. Por quê?
Porque minha esposa sempre acha ele muito forte. Em que pese ele seja um perfume que tem, né, muito do aspecto floral, isso, né, muito do aspecto atalcado também, a íris aqui é muito atalcada, né, e tem íris nesse carinha, né. Minha esposa tem achado ele muito forte, muito intenso, ele realmente é um perfume, né, que eu mesmo não costumo dar muito mais do que 10 borrifadas, porque senão ele me sufoca. E aí toda vez que eu uso ela diz, eita, esse perfume tá muito forte. Aí ele tá cheinho, e eu tô acreditando que ele vai ser um dos perfumes que eu vou ter que me desfazer, talvez doe para alguém, né? Vou ver se meu pai gosta ou mesmo minha mãe, porque esse perfume tende a ser bem compartilhável, até porque é um perfume muito floral, né? Pessoal, qualquer pessoa que gosta de perfume floral, seja homem, seja mulher, tende a gostar desse cara. Tem uma nuance adocicada aqui de fava tonka, né? Bem presente. Isso é muito fácil de sentir. Mas o principal desse cara é essa floralidade, pessoal. Pense num perfume floral e pense num borrifador bom, né? Esse da Paris Élysée. É um perfume bem floral mesmo, praticamente não tem madeira aqui, né? E a gente sente o quê? Depois desse buquê floral, com muita íris, né? Muito atalcado, a gente sente uma fava tonka de fundo. E aí eu não sei se é isso que incomoda minha esposa, se é o atalcado ou se é a fava tonka, mas ela toda vida diz, eita, que perfume forte. E tá bem difícil de eu usar esse cara. Mas é um exemplo atípico de perfume de meia estação. Seja primavera, seja outono. Não recomendo, porém, o uso de Wood Mambo embaixo do sol quente, porque ele tende a desandar devido a esse aspecto floral atalcado dele. Pode até te sufocar. Então vamos a mais um, né, meu povo? E eu vou deixar aqui dois por últimos e uma última menção honrosa, né? Os dois últimos serão de cópias, que por sinal, dentre todos os comentados aqui, né, está no meu top 3 preferidos. No final eu digo qual é o meu top 3. Sejoff Renaissance da Casa Cópias. Meu povo, olha, um dos comentários mais ímpares, mais singulares que eu tive que destacar e falei até mesmo para o Washington, quando tivesse a oportunidade de abrir mais um vídeo sobre cópias, iria comentar isso, foi um comentário que eu vi, né, de um dos participantes lá do grupo da Sogno Parfums. Pois é, meu povo. Quando a gente compra cópias, a gente é convidado a compor o grupo VIP da Sogno Parfums. Por quê? Aí vai uma breve história. Cópias surgiu em razão do brechó. Não foi o contrário. O brechó de cópias nasceu, acho que em 2019, e aí veio cópias em seguida, lá para 2021, 2022, o Washington cria cópias, né? E está aí até então, né? E ela nasce por conta do brechó. O Washington, apaixonado por perfume, resolve desenvolver a própria marca. E um dos comentários lá no grupo é que é graças a cópias que aquela pessoa, né, aquele rapaz, ou o rapaz que comentou lá, tem a oportunidade de conhecer perfumes de nicho. Porque na cidade dele, nem mesmo onde experimentar esses perfumes, ele tem a oportunidade. E realmente, meu povo, é uma democratização, é uma revolução cultural de aroma, né? É uma democratização do cheiro. É você chegar e dar oportunidade para uma pessoa que nunca, talvez nunca tivesse a oportunidade de conhecer um perfume como o Sejoff Renaissance, poder não só conhecê-lo, como usá-lo. Principalmente se você pega a promoção, comprando 4 por 120. Já pensou, meu povo? É ímpar um negócio desse. Eu acho muito massa essa atitude do Washington. Por isso que eu me envaideci, inclusive, de ter como parceiro o Washington. Porque antes de mais nada, né, independente se ele manda alguma coisa para mim ou não, ou se eu compro tudo, que até agora tudo que de cópias que eu tenho aqui foi eu mesmo que comprei, mas só em eu saber que existe, né, essa marca que quer democratizar o acesso do cheiro, que é uma vibe que eu curto demais, até porque o nome do canal é Perfumes que Cabem no Seu Bolso. Então, quanto mais exemplos de perfume barato eu puder trazer para vocês, melhor vai ser para mim e mais envaidecido eu vou me sentir. Gosto muito da marca, ainda mais porque, meu povo, é fascinante você saber que um perfume que custa R$50, 60 ml com frete grátis para qualquer lugar do Brasil, ou 4 deles por 120 com frete grátis, pode ter um cheiro tão parecido, né, tão próximo a um perfume que custa 3, 4 mil reais, como é o caso de Renaissance da Casa Sejoff, ou qualquer outro perfume de nicho que eu trouxe aqui. Já falei de Racivad Nishane, já falei de Creed, né, Aventus, e vou continuar falando de perfumes caros, né, como Platinum Egoist e muitos outros que mencionei aqui de cópias. É muito massa essa questão, porque de fato, meu povo, os perfumes parecem. Quer dizer o contrário? Tá querendo chamar atenção? Pode até ter alguma pessoa que diga assim, ah, mas não fixou nada na minha pele. Infelizmente, perfume é isso, né? Independente da marca. Mas eu não tive relatos, né, de nenhuma pessoa que comprou, por exemplo, cópias por uma indicação minha, que diga que os perfumes não fixaram nada na pele. Nenhum relato assim.
Talvez possa ter acontecido com um ou outro, né, perfume da marca, por ser, por exemplo, mais aquático ou ser mais leve, de fato a performance não ter sido tão alta. Mas eu não tive ninguém, né, até hoje, que chegou para mim para dizer, olha, comprei por sua indicação e não presta para nada. Pelo contrário, quem compra, depois das minhas indicações, costuma comprar novamente. Inclusive, o próprio Washington diz isso, né? E eu acho muito massa esse feedback, que é um sinal que a gente não está indicando, né, nada que não tenha realmente muita qualidade aqui no canal, mesmo com baixo custo. Vamos falar do último de Paris-Élysées e o último perfume contratipo convencional, Night Caviar, né? Que nem preciso dizer, como o próprio nome sugere, e o próprio frasco também. Estamos falando de um contratipo do querido, amado e idolatrado, vou dar uma borrifada, que esse eu também não resisto, né? Chuan Chu VIP Black, da Carolina Herrera, em sua versão barata de Paris-Élysées. Cara, muito parecido, né, com o Chuan Chu VIP Black. Quem disser o contrário também tá querendo chamar atenção, né, tá querendo se envaidecer. É aquele público vira-lata que diz que só o que presta é o perfume importado, só o que presta é o original. E não é bem assim, pessoal. Geralmente quem pensa dessa forma é a mesma pessoa que não quer que haja democratização no cheiro. É a mesma pessoa que acha que só ela, porque tem um alto poder aquisitivo, pode usar um perfume bom, né? E a gente não pensa assim, tanto é assim que o nome do canal é o que é. Então, meu povo, aqui temos um excelente contratipo do Chuan Chu VIP Black, porém, em que pese eu esteja trazendo esse cara para o vídeo de primavera, ele é para ser usado à noite primaveril, né? Durante o dia até pode ser se você trabalhar num ambiente de clima controlado, mas eu recomendo realmente esse carinha para a noite, como o próprio nome sugere. Afinal, isso aqui é um perfume também, além de ter uma nuance baladeira, em que pese não seja sua principal proposta, é um perfume muito sedutor, né? Pode ser teu perfume de encontros para a primavera. E vamos aos dois últimos, como eu disse a vocês, estão aqui na minha categoria, né, dos top 3 melhores. Estamos falando de Prada L'Homme, né? Deixa eu falar antes de Blade Chanel, que seria meu top 2, para falar o top 3 logo, meu povo. Em terceiro lugar fica, né, Good Voice Lux, que eu gosto muito desse cara, né? E aí, em segundo lugar, fica, né, Blade Chanel da Casa Cópias. Pessoal, é fascinante o que o Washington conseguiu fazer aqui com um perfume tão barato. Cara, não tem como sentir isso aqui e não dizer Blade. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Né? É imediata a associação. É borrifar, né? E aí eu borrifo até na pele aqui mesmo. Opa, em que pé esteja usando o outro. Né? Cara, não tem como borrifar e não dizer é Blade Chanel. É simples assim. E, por incrível que pareça, na minha pele, né, tem uma excelente fixação, principalmente pelo preço que ele custa. Que eu já cansei de dizer aqui, né, meu povo? É cópias, vocês já sabem bem. Cara, fixa algo em torno de 6 horas na minha pele, meu povo. Isso é fascinante. Tudo bem, não é uma grande projeção, porque nem o original tem, né? É uma projeção sempre moderada, ali de algo em torno de 1 hora, né? Projetando por mais ou menos 1 metro, né? Meio metro, né? E ele fica assim, né? Projetando por cerca de meio metro por mais ou menos 1h30, né? A 2 horas, vindo a se tornar mais intimista a partir ali da segunda hora. E é aquele perfume de fato de contato. O próprio Blade Chanel original, ele pede isso, né? Para que você sinta o original, você tem que estar próximo da pessoa. E o que eu acho singular é justamente como o Washington conseguiu trazer, né, tanta similaridade com um perfume tão barato. Não é um clone perfeito, óbvio, né? Afinal de contas, o Blade Chanel cheio de matéria cativa, custando mais de R$1.000 hoje, né? Não tinha como um perfume de R$30 custar, ter o mesmo cheiro dele. Mas é muito parecido, principalmente com a versão EDP do Blade, que é aquela versão com um pouco menos de incenso e que tem uma toranja um pouquinho mais proeminente. Fascinante perfume, excelente também, um campeão de elogios, meu top 2. E o top 1, né, aqui desse top 10 perfume de primavera, não podia deixar de ser meu top 1, ainda top 1, né, da Casa Cópias, Prada L'Homme. Aqui, meu povo, eu não consigo ficar sem borrifar. Ele é tão... Os dois aqui, tanto o Blade como o Prada L'Homme, são tão tops que estão em frascos diferentes. Fiz questão de colocá-los em frasquinhos mais bonitos aqui, nessas apresentações que remetem, né, aos perfumes da Louis Vuitton. Cara, Prada L'Homme é ímpar. E o pior, ou melhor, né, no caso, é que muita gente diz que o original, Prada L'Homme original, né, não tem projeção. Assim como o Blade Chanel, né, é aquele perfume que você precisa estar bem próximo para sentir. Não é o que acontece aqui com o contratipo de cópias. Toda vida que eu usei esse cara, e aí volto a dizer,
tem que caprichar nas borrifadas. É 15 a 20, né? Para chamar a atenção. Ele chamou a atenção à distância, com projeção que chegou a 2 metros, né? Por mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, né? Uma projeção relativamente alta, né? Vindo a ficar ali por volta de 1 metro, né? A partir da 2ª hora, e nessa aura perfumada, né? A partir ali da 2ª hora e meia, né? Que a pessoa tinha que chegar realmente mais próximo, ali a meio metro de você, para sentir esse cara. Mas é um perfume sempre muito presente, por pelo menos 7, 8 horas na minha pele. Cara, fascinante isso. Tanto que meu primo conheceu esse cara e ficou louco para comprar. Eu acho até que ele já conseguiu comprar o dele, né? Mas enfim, é aquele perfume que quem conhece quer adquirir. É muito elegante, muito sóbrio, conversa muito com a minha personalidade, conversa muito com o terno e gravata, e é uma assinatura, principalmente se você trabalha em ambiente executivo, trabalha mais composto, né? Para primavera, mas precisa também de um clima, né? Um ambiente climatizado, porque embaixo do sol quente, essa íris aqui tende a incomodar, tende até a sufocar. Mas no clima certo, uma joia. Pessoal, Prada L'Homme de Cópias continua sendo o meu top 1 da marca, inclusive. E falando aqui, uma menção honrosa para a gente encerrar o vídeo, né? Eu tinha que trazer algum que fosse tipicamente baladeiro. E aí eu trago para vocês Le Male Elixir, edição Cópias. Meu povo, Le Male Elixir a gente sabe que é um perfume para inverno, né? É um perfume outonal, no mínimo. Porém, festa é festa, né, pessoal? Festa é festa. A gente quer chamar a atenção, mesmo que esteja no verão, 40 graus, na sombra, a gente quer chamar a atenção. Então, o mais baladeiro que eu tenho aqui, de Cópias, é, de fato, Le Male Elixir. Uma bombinha, né, que projeta bem, né, por uma projeção intensa de 1,5 metro até a 2 metros, lógico, né, caprichando nas borrifadas, por mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Vindo a ficar uma projeção assim de 1 metro, essa aura perfumada, a partir da 2ª hora, e vai ficar assim, né, por 7, 8, 9 horas, que foi o que eu pude mensurar de fixação nesse cara, porque de fato eu tomei banho, né, antes, e é uma verdadeira bombinha. Bom, meu povo, como dito, né, encerramos o vídeo aqui, top 10 perfumes contratipos para a primavera, com menções a Cópias, porque de fato tem o mesmo patamar, o mesmo nível. E, como dito a vocês, todos esses carinhas, se eu não me engano, tem resenha deles aqui no canal. Se tiver faltando alguma, vocês me avisam. Se vier mimimi aí, né, eu sempre tô deixando isso claro nesse vídeo de tops mais atuais. Se vier mimimi, ai, tá repetido, ai, não sei o quê. Manda o perfume pra mim, que eu resenho, que eu boto no top, que eu faço como você quiser. Mas enquanto os custos desse canal estiverem saindo do meu bolso, vai ter perfume repetido sim. E vai ter, e é muito. Até porque, como eu disse no vídeo anterior, perfume pra mim é igual a roupa. E eu tenho máquina de lavar em casa. Eu compro pra usar. Eu não compro pra enfeitar, não. Não compro pra mutuar, não. Eu compro pra usar. Tanto é que meu limite de perfume é no máximo ali uns 70, né? E eu já começo a querer enxugar, porque senão eu não tenho condições de uso. Eu não compro pra mutuar, não compro pra enfeitar, não compro pra estar exibindo, não. Viu, meu povo? Compro pra usar. Fica a dica pra vocês, inclusive, pra não estarem se endividando por algo que vocês não precisam para impressionar quem nem gosta de vocês, né? Então fica aí a dica, viu, meu povo? Me chamo Ivo de Carvalho, esse foi o vídeo de Top 10 perfumes contratipos para a primavera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Vamos despedindo de vocês e tchau, tchau!